Hello, my darling friend! Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho da diferença entre Present Perfect e o Present Perfect Continuous. Ah, e se tu ainda não é inscrito no canal, please, can you subscribe? Thanks. Então, a estrutura do Present Perfect, ela vai ser dada com o verbo have ou o has, mais o verbo no passado, ou seja, o verbo com o ed no final, ou no caso de verbos irregulares, os verbos da terceira coluna da coluna do Past Participle. Meu Deus do céu, o que é esse tal de Past Participle? No inglês, a gente tem 3 colunas de verbo. O Simple Present, o Simple Past e o Past Participle. Esse do Past Participle é mais usado para verbos irregulares e mais nesse tempo verbal aqui. Quando que a gente vai usar o have? Quando o sujeito da frase for I, you, we ou they. Já o has a gente vai usar para he, she, it. E isso vai se repetir para o Present Perfect Continuous também. Mas no caso do Present Perfect Continuous, além de usar o I have, a gente também vai usar o been, a partícula been, mais o verbo com o ing. Por quê? O Present Perfect Continuous dá essa ideia de continuidade, ou seja, uma ação que está em andamento. Inclusive, o foco da ação no Present Perfect vai ser na repetição. E no Present Perfect Continuous vai ser na duração daquela ação. Vamos ver aqui alguns exemplos. I have visited Portugal twice. I have visited Portugal twice. Então, eu visitei Portugal 2 vezes. Repetição, twice. Já no Present Perfect Continuous, a gente vai trazer um exemplo mais como I have been studying for 4 years. I have been studying for 4 years. Então, eu tenho estado estudando por 4 anos. Eu tenho estado estudando por 4 anos. Depois, para continuar essa conversa, a pessoa ainda pode perguntar: What have you been studying? What have you been studying? Ó, em pergunta também acontece essa mesma estrutura. O been e o studying. Been studying. Been mais o verbo com o ing. Então, o que você tem estudado? I have been studying English. I have been studying Spanish. Uma pergunta que poderia surgir a partir da pergunta de Portugal para o Present Perfect. When have you been there? When have you been there? Quando você esteve lá? Agora a pessoa já vai começar a fazer algumas perguntas um pouco mais elaboradas para querer saber mais detalhes sobre essa viagem então. Já no Present Perfect Continuous, a gente poderia ver outra pergunta no sentido de Who has been teaching you? Who has been teaching you? Quem tem te ensinado, né? Quem tem dado essas aulas para ti. Já no Present Perfect, a gente poderia ver, para a continuação do diálogo, uma pergunta mais parecida com Who has been there with you? Who has been there with you? Quem tem estado lá com você? Quem tem ido com você nessa viagem? Mais um detalhe com relação ao Present Perfect Continuous, existem alguns verbos que eles não podem ter esse sentido de continuidade. Por exemplo, o verbo know, believe, love, hate, like, meet, porque tu não tem como estar conhecendo, ou tu conhece ou tu não conhece. Não tem como estar acreditando, ou tu acredita ou tu não acredita. Então, esses verbos aqui, gostar, amar, acreditar, conhecer, encontrar, ou sim ou não, ele não tem como dar essa ideia de continuidade no inglês. Eu espero que essa aula tenha ficado clara, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas acerca desses dois assuntos que são um pouquinho mais conturbados. Tem uma aula minha completa sobre Present Perfect aqui no canal, sobre a estrutura de como se monta as formas afirmativa, negativa, interrogativa. Então, se tu quiser, vou deixar o card aqui. Não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante para eu seguir produzindo conteúdo para ti aqui no canal. Se tem algum conteúdo que tu queira uma aula específica, pode deixar nos comentários que eu vou fazer. E tem mais algumas informações aqui na descrição do vídeo também. Thank you very much. See you on the next video.